Olá, eu caí. A live anterior tinha caído. Voltou agora. Caiu. Simplesmente caiu aqui. Bom, como caiu? Oi, a internet aqui tinha caído. Eu voltei. Na verdade, minha bateria que tinha tava fraca também. Oi, Eduardo. Tinha caído Oi, aqui. Não sei se foi minha internet ou se foi só a bateria. Na hora que não sei. Mas hoje o tema é controle emocional, como a gente reage. Eu que gostaria de. A gente estava falando de controle das emoções. Gostaria de compartilhar alguma coisa, pedir alguma ajuda nesse sentido? Pô, pois é, tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Pois é, assim, muita coisa vem acontecendo aí, né, na verdade, assim, a gente tá meio que ainda na confidência, né, no meio da pandemia, e muitas coisas foi acontecendo no modo geral, né? Então, assim, Hum. eu tô te falando isso porque eu tenho profissões que eu sou professor de luta, sou atleta, profissional da área da educação física também. Então, assim, muita coisa mexeu na minha mente e eu tenho um foco, eu tenho uma direção, mas teve alguns assuntos, não sei se eu vou te falar coisas emocionais que foi me dando uma certa freada e eu fiquei muito pensativo. Só que aí, sei lá, não sei que forças que vão me dando, e aí, assim, me dá mais força por estar batalhando, né, na verdade. Eu não sei te Ah, explicar como é que é essa ideia. mas o que você está sentindo? O que você sente quando você é lutador, né? Sim, Atleta. Então, normalmente, com o teu perfil, você já tem um perfil de ser hiperfocado. Coisa que faz você ultrapassar muita coisa, né? Corrija se eu estiver errada, que eu não sou atleta, nossa, eu cuido do emocional. Quando a gente tem esse perfil de hiperfocado, de lidar de ter que lidar com a emoção, principalmente numa luta, entendo que se você estiver lá naquele momento e você não souber dominar as suas emoções, prato feio pro adversário, né? sim. Então, eu queria saber, aproveitando, né? Você falou assim do lidar com a pandemia. Como você tem visto isso? Essa sua experiência no tatame? É tatame, né? É jiu-jitsu. Sim, 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 é isso aí. Corrija se eu estiver errada com alguma coisa nesse sentido. E da sua experiência agora nesse período de pandemia, onde provavelmente teve as aulas cortadas, as pessoas, o ambiente à volta ficou diferente. Como é que foi isso para você? Você conseguiu comparar como você controlava a emoção ou não? Para você foi diferente? Não, então, essa ideia que eu não sei assim parar para te explicar, porque o que foi acontecendo? Na Uhum. verdade, eu fui tendo focado dentro de casa, né? E estudando, praticando atividades também. Quando algumas coisas foi meio que flexibilizando, só que assim, de certa forma, assim, no planejamento que eu estava vindo, e teve coisas que, assim, altos e baixos, né? Então, teve locais que eu estava trabalhando que eu parei de trabalhar, voltei a focar mais no lado da educação física, voltei a treinar por foco de competição, mas eu ainda não estou focado 100% ainda para a competição. Estou treinando, mas
assim, eu estou focando mais no meu lado agora do financeiro, né? Eu quero me erguer. Então, muita Quando, coisa mexeu na minha cabeça. se você pudesse falar alguma coisa do que mexeu na sua cabeça, mesmo que você não ache as palavras corretas, tá? O meu Sim. trabalho é traduzir isso. Mesmo que você não ache, como é que tá isso na sua cabeça, assim? É, às vezes a gente não entende, a gente não é a gente não é treinados, né, para lidar com o emocional na vida. A gente não aprende na escola, a gente não aprende quando criança. Nossos pais nem sabiam como lidar com os dele, quanto mais com os nossos quando éramos crianças, e a gente vai perpetuando isso. Então, muitas vezes a gente entende o emocional por algo físico, ou um suor, ou um aperto, um nó na garganta, um aperto no peito, dor de estômago, às vezes até a dor de cabeça mesmo. Quando você pensa no teu financeiro nesse momento, vem alguma dessas sensações? Então, assim, na verdade, o que me aconteceu, assim, pessoas te apunhalando pelas costas, aproveitando e te dando uma rasteira, entendeu? Você, assim, eu sou um tipo de uma pessoa que eu sou muito, acho que é da minha própria pessoa, eu sou muito bom com as pessoas, e tem pessoas que não são boas, e aí aproveita como é que se diz a palavra? Meu lado generoso, aproveita e me dá uma rasteira. E isso te faz sentir o quê? Só pra gente, que eu vou. Posso fazer uma atividade com você? Sim, sim. Então, isso te levou a sentir o quê? Raiva dessas pessoas, frustração, um sentimento de traição, ou Então, mais, perto na de verdade, raiva, mais raiva. raiva, né? É. E quando você sente essa raiva, ela tem alguma sensação física? Não, não. Só assim, Ah, passa momentos pela minha cabeça e assim, eu penso uma maneira que eu vou demonstrar sem querer pisar por cima, que eu sei que eu tenho condições de dar a volta por cima disso. Mas me dá aquela sensação de muita raiva. junto com a raiva, tem alguma sensação de impotência com Em qual relação a sentido? impotência de você não ver aquelas pessoas sendo de você não se ver justiçado pelo que elas fizeram com você. Ah, A sensação sim, de é assim, um exemplo. Dentro das justificativas, né, do que vem acontecendo, e eu fui querer me justificar o porquê também, e assim, o meu porquê, eu acabei sendo errado. entendi. Aí eu fui meio que obrigado a meio que abaixar a cabeça, E é meio que sabendo aceitar. que estava certo. E isso que está te proporcionando ainda mais raiva. Exato, exatamente. Então, a gente vai fazer o seguinte: quem estiver escutando, pensa numa situação onde você está vivendo nesse momento uma situação ou parecida com essa, ou uma inconformidade, e vai seguindo o que eu estou falando com ele, tá? Eduardo, né? Eu tô errada. Isso, é. É, eu gostaria que, aí para todo mundo, mas assim, a gente vai falar da sua raiva, Edu. Já tô te chamando de Edu, para mim, Eduardo virou Edu. A gente vai falar um pouco Ok. da sua raiva. Mas, e quem está escutando a gente pode pegar alguma situação que está passando e ir respondendo as perguntas. Eduardo, é o seguinte, eu vou fazer 3 perguntas para você e vou repetir essas 3 perguntas várias vezes, tá? Essas três Tá, perguntas podem ser respondidas com sim e com não. Não tem nada de errado em responder não, tá? E, tá. e a terceira pergunta é sobre o tempo. Ou você pode responder agora, nunca. Não tem resposta certa, tá bom? Então, Tá ok. feche os olhos nesse momento. Sinta o ar entrando da respiração e o ar saindo. Apenas tenha consciência da respiração. O ar entrando, o ar saindo.
Traga essa situação para sua mente, do que aconteceu, de você ter saído como errado no final das contas. Essa emoção que está vindo ao você encarar essa realidade, esses fatos, você poderia soltar, sim ou não? Você poderia abrir mão delas, soltá-las? A resposta pode ser sim, a resposta pode ser não. Só preciso de uma resposta. Tá? Oi. Você poderia soltar essa emoção, essa raiva que veio ao lembrar dessa situação? Sim, sim, assim, eu poderia abrir Tá, mão. vamos lá. Vamos lá. Fecha os olhos. É só me responder as Sim, perguntas. tá. Então, Você. eu poderia abrir mão, mas só pela questão do que aconteceu, aí eu não estou abrindo mão. Então, não. Isso é o que eu falei, não tem nada de Não, errado então, em dizer não. A pergunta é para ser sincera. A gente está fazendo um trabalho de reconhecer as emoções. Então, se essa situação que aconteceu não foi uma situação legal, você sentiu desse jeito que a gente conversou aqui, e ela traz uma emoção junto. A gente está só trabalhando de reconhecer. E soltar não é jogar fora, não é esquecer, é só, tá, deixa isso passar, ou deixa isso ir embora quando for o momento. Mas você pode não estar querendo nesse momento fazer isso, entendeu? Por isso que a resposta pode ser não. E não há nada de errado com isso. É só um trabalho de reconhecer o que está passando nesse momento. Então, você poderia soltar isso? oi, não ouvi. Você poderia soltar? Só sim ou não? Não, não, Não. Tudo bem. Você soltaria? também não. E quando você soltaria? Então, aí, assim, Ser nunca um dia, olha só, pode ser nunca um dia, é só um trabalho de reconhecer, de permitir que você entenda o que está acontecendo. Só isso. sim. É, isso Pode aí eu ser não vou nunca. saber te responder agora. É nesse momento. Esse trabalho de reconhecimento é para entender o momento presente, o agora. Agora pode ser que você não queira que seja nunca. Ou pode ser que você pensa, talvez um dia, entendeu? Sim. Então, é só um trabalho de reconhecimento do que está passando. A gente vai voltar nessa situação. Respira fundo. Sinta o que você está sentindo sobre essa situação. Olha para ela, sem se identificar. Imagina que essa emoção que você está sentindo é uma pessoa sem forma ou algo, um objeto que está na sua frente. Não é você. Segure. Imagine que você está segurando essa coisa que está na sua frente, que é a sua emoção. Ela está bem presa na sua mão. Você poderia abrir essa mão? Não, Você abriria? não, Você poderia abrir um pouquinho? não. Respira fundo. Volta na lembrança. Essa emoção continua tão pesada quanto no início? Ou ela aumentou ou ela diminuiu?
Ou continua igual? Continua pesado. Não. Respire fundo. Solte o ar pela boca. Assim, ó. Novamente, coloque essa emoção na sua frente. Olhe para ela. Ela, nesse momento, está presa na sua mão. Ela cabe na sua mão ou ela é maior? Maior. Você conseguiu dar uma forma para essa emoção? Uma cor? Transformar em alguma coisa? Eu até tentei, mas não funcionou. Mas se parece com alguma coisa? Uma luz? Não, não. Então tá. Então, respire e olhe para essa emoção que está na sua frente. Imagine nesse momento que ela está diminuindo, diminuindo, ao ponto de caber na sua mão. Não tenha pressa, apenas imagine que essa emoção, essa raiva, ela é legítima. Não tem nada de errado com ela. A gente só quer aliviar o peso. Ela está. Conseguiu ou não? Não, não. Ela continua grande. Não diminuiu nem um Continua. pouquinho. Não, Não diminuiu nem um pouquinho. não. Bom, sem problema. Tem alguma cor? Se tem alguma cor, É. assim, meio que é uma cor obscura, escura, né? Bem escuro. Bem escura. Inspire. Imagine que você está conseguindo mudar a cor. Ou qualquer outra transformação. Só que você consiga ter o domínio sobre ela. De ou alterar a cor, ou mudar o formato, mudar o... Só olhe para ela. Imagine que ela está mudando de cor. Ou se transformando em alguma coisa, ou se dissipando como uma nuvem. Essa raiva, essa emoção, ela não faz parte de você. Ela é apenas algo que está passando. O não sentir ela, ou deixar ela ir, não significa que você vai esquecer o que fizeram, ou que as pessoas estão bem. Simplesmente é que isso não vai pesar mais no seu coração. Olhe para ela.
Talvez ela esteja precisando de um reconhecimento ou de um agradecimento. E quantas vezes você utilizou a raiva para conseguir as coisas? Essa gana, essa força da raiva. E quando você aprende a lidar com ela, essa força, ela vem no momento certo. Agradeça todas as vezes que a raiva te ajudou a ir em frente. Imagine que essa mas que isso não significa que você não vai conseguir superá-la, que você não vai conseguir melhorar, você vai simplesmente o peso é que tá... Volte a atenção para sua respiração, só preste atenção no ar entrando e no ar saindo. E quando esse ar entra, ele vai varrendo dentro de você. Você não quer mais. Que não te serve nesse momento. E ao expirar, ele vai jogando tudo para fora. Inspire. Expire. Como é que ela tá agora? Assim, na verdade, É verdade. então, assim, ao mesmo tempo ela passa e ao mesmo tempo volta, porque quando eu penso, aí volta o mesmo problema. Então você percebeu, olha só que interessante, você percebeu que ela não é fixa. É um ensinamento sobre o controle emocional. É um ensinamento sobre o controle emocional. Toda vez que nós lembramos e ainda está amarrado a essa emoção, aquilo é como se a gente estivesse revivendo. Não é que a gente fique com raiva para sempre ou com tristeza para sempre. Qualquer emoção não funciona desse jeito. É que nós revivemos ela. Nesse instinto de reviver ela, a gente sente tudo aquilo de novo como se estivesse acontecendo agora. Como eu falei, isso é um exercício de reconhecer o que está acontecendo. Você sabe que tem essa emoção, que ela, você pode dissipar ela, e a ideia é com o tempo, fazendo. Você mesmo pode fazer essas perguntas, tá? Você pensar e perguntar para você: eu posso soltar isso que eu estou sentindo? A resposta pode ser não, não tem problema, tá? Eu soltaria? Não. Quando? Não faço a menor ideia quando eu soltaria isso. Porque com o tempo, mesmo que a resposta continue sendo não, você começa a desconectar essa emoção dessa lembrança. Você continua lembrando que essas pessoas não foram legais com você. Não é que, Exato. passaram a ser legais porque eu desconectei essa emoção. Mas que essa emoção, essa lembrança não vai mais te fazer tanto mal. Entende? Tô Então, quando você. entendendo. Aí é uma pergunta. Quando você sentiu que ela ia, quando ela ia embora, como é que você se sentia? Me sentia um pouco mais renovado, mas
depois ela voltava novamente. Aí eu voltava nas lembranças, que estava até atrapalhando um pouco nos meus estudos, porque eu estou estudando duas matérias, que é um curso de línguas, e estou estudando também para concurso na área da educação física. E aí me deu uma. Me desconectou dos estudos um pouco. Eu tenho atendido algumas pessoas que estão prestando concurso. Normalmente, o que que eu oriento a pessoa a fazer quando a mente começa devagar? Fazer uma meditação de 1 a 2 minutos antes de começar a estudar. Como é que é essa meditação? É a mais simples possível. É até o que a gente chama de zazen, que é a respiração, que é você prestar atenção nessa respiração. O que a gente fez um pouquinho aqui durante esse exercício Sim, é você bota um cronômetro para você, 1 minuto, 2 minutos, antes de você começar. 2 minutos não é nada, parece muita coisa, mas 2 minutos não é nada. Você vai colocar esses 2 minutos e vai prestar atenção na sua respiração. Se vier o pensamento, essas lembranças, não dê atenção a elas. O que é não dar atenção? É não discutir com ela, com a lembrança. É não brigar com você por estar se lembrando, né? Porque acontece, a gente começa a lembrar de algo. Não, por que que eu ainda estou pensando nisso? A gente já alimentou essa lembrança. Ou não, não quero pensar nisso. A gente já alimentou. Ou então, aí vem a lembrança de algo que te falou. Aí você responde à pessoa da lembrança. Eu deveria ter respondido isso, isso, isso. Isso acontece com geral, tá? Muita gente acontece isso. Quando a gente está fazendo esse tipo de meditação, esse tipo de respiração, que a gente vai apenas prestar atenção no ar entrando e no ar saindo, não é desvaziar a mente. É não dar atenção ao que ela está colocando. E isso naturalmente vai relaxando. Primeiro que você oxigena o corpo, né? Quando você começa a prestar atenção na respiração, você faz esse exercício respiratório, fisicamente você melhora e você consegue um pouco mais de atenção. Então, como é que eu oriento até o pessoal que eu atendo, né, que está passando concurso? Quando começa, tem outras questões, né, mas normalmente essa é uma orientação básica de você vai começar a estudar algo que precisa da sua concentração, marca os 2 minutos e presta atenção na respiração. Só isso, só prestar atenção. Aí vai vir a lembrança que aconteceu isso, isso e isso. Ignora, não dá bola. Continua prestando atenção na sua respiração. O ar entrando e o ar saindo. Sabe aquela criança que raia, que está querendo atenção, fazer tudo para chamar atenção numa sala de aula? Se você dá sim, atenção, ela piora o comportamento? verdade. Você tem essa experiência real com mais crianças que você Muito, na aula. e muitas. É muita, né? Então, mas esses pensamentos é como se fosse essa criança que tá de pirraça. E às vezes o que você precisa fazer é não dar atenção no momento da pirraça, não é isso? Sim, E depois que você vai dar atenção, isso já só é da pedagogia, né? De você. E os pensamentos, né? A forma que eu achei de explicar isso melhor. Tudo que ele quer é que você comece a conversar com ele. Tudo que ele quer é que você dê atenção. E aí você está alimentando aquela emoção. Nosso corpo gosta dessa emoção, ou da raiva, ou da gana, ou da tristeza. É como se isso fizesse sentir vivo. Então, eu pego isso de novo. Como é que é essa história do controle? É encontrar a emoção em outra coisa. Então, quando você está fazendo esse exercício, você está acalmando sua mente, você está abrindo um espaço para você poder decidir aonde de fato você quer ter a emoção. Ah, não, eu preciso estudar isso.
Eu vou estudar isso. A minha emoção agora é aprender isso da forma como é cobrado no concurso, no teu caso, né? Para quem está escutando a gente, é, eu preciso focar nesse trabalho. Às vezes tem um trabalho que não sai, que não rende, eu tenho que focar nesse trabalho, mas tem um monte de coisa na minha cabeça que eu não consigo terminar isso. Esse é um exercício simples, mas que se for colocado em prática, ele ajuda muito a ir acalmando a mente. Quer fazer ele um pouquinho? Oi? Vamos fazer ele um pouquinho? Aí todo mundo, a gente vai fazer essa meditação, esse zazen. Eu vou marcar aqui e a gente vai começar. Não só com você, tá? Todo mundo vai fazer junto. Bom, E aí a gente vai só prestar atenção na respiração, no ar entrando e no ar saindo. Não precisa de nenhum ritual especial. Eu preciso estar assim, só sentado de uma forma confortável, porque se ficar deitado, dorme. e outra Fizer coisa isso, antes de iniciar, até mesmo quando eu saio de minha casa para poder chegar no meu local de treinamento de luta, aí isso às vezes está me atrapalhando porque reflete aonde eu treino, né? E seria bom eu, antes de sair de casa, fazer isso também? sim. E assim, com o tempo, você pode fazer isso até de olho aberto. Eu tinha época que eu fazia aqui no metrô, né? Isso é do Rio, não é? Sim, Então, sou. fazia aqui no metrô, imagina, pegava o metrô e ia da Vicente Carvalho até Carioca, às vezes em pé, né? Lotado, de olhos abertos e prestando atenção na minha respiração. Não o tempo todo, mas em alguns momentos. Justamente Sim, para manter algum equilíbrio assim, e melhorar o meu dia. Então, quando você começa a treinar isso, você começa a perceber que fazer isso e se manter, porque isso te ajuda a te manter no momento presente, no que está acontecendo agora. Eu falo que eu me vejo e vejo o mundo. Ao mesmo tempo que eu consigo ver o que está acontecendo comigo, né? Isso é um momento presente, eu consigo ver o que está acontecendo à minha volta. Não estou nem olhando só para o que está acontecendo em volta e não estou percebendo o que eu estou fazendo, e nem estou só me percebendo e não percebendo em volta. Então, mas isso um tempo exercício. Você está até no meio do caminho, você pode começar a esses pensamentos, você indo para o trabalho, já faz antes. E aí, no meio do caminho, voltou. Volta a prestar atenção na sua respiração. Deixa o, o pensamento ir, porque ele, uma hora, ele para, ele perde combustível. E às vezes não é nem você começar a pensar em outra coisa, porque às vezes você começar a pensar em outra coisa, ele vai interromper esse pensamento. Ah, vou começar a falar disso, daquilo. Num primeiro momento, presta atenção no ar entrando, ar saindo, nas coisas à sua volta. Foca a sua atenção em outra coisa, entendeu? entendi. E você pode fazer isso tanto antes de. Eu faço, Dani, mas eu não estou confiando muito em fazer no meio do caminho. Então faz antes de sair e faz ao chegar. Entendi. É só você. Assim, 2 minutinhos, a gente vai. Na hora que a gente está respirando, parece que é muita coisa. Mas de verdade, é o tempo que a gente dá para atravessar a rua, às vezes. Então, vamos começar? Vamos. Ó, então, pessoal, a gente vai fazer. Eu vou controlar o tempo e vou conduzir no meio do caminho, mas a intenção é só você prestar atenção na sua respiração. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Preste atenção na sua respiração, no ar entrando e como ele sai.
O barulho à sua volta é natural? É apenas coloque a sua atenção no ar. Pode abrir os olhos. Como é que você tá? Até mais leve. E o pessoal aí, como é que vocês estão? Comenta aqui pra mim, pra dar uma olhada. E eu não tinha visto a sua pergunta, amigo. Pode fazer também, pode. Eu acho que eu falei no meio do caminho que podia. Mais leve, leve. Quanto mais a gente vai fazendo, mais leve vai ficando. E agora, se fizer isso assim, na hora de dormir, você já dorme direto. Que bom, porque assim, na hora que eu recebi o seu convite, eu já estava para começar a dormir. Aí eu fui e abri. Você mandou o convite, mas e como a sessão de terça-feira, normalmente alguém entra para conversar comigo, ou a gente conversa vou falando respondendo, né, pelo chat. Então, a ideia das lives de terça-feira é essa, a gente trabalhar alguma coisa ou trazer algum conteúdo ou trabalhar mesmo. Ah, você trouxe um caso real. Adoro quando tem caso real que a gente pode trabalhar, é mais fácil de evidenciar o negócio. É que Então, esse caso real aconteceu também, na verdade, há pouco tempo. então tá bem recente. Ah, exato. Então, aí você vai fazendo, isso vai se sentindo mais leve. E isso, quando a gente está falando de controle da emoção, a gente pensa num controle, a forma de que eu vou pegar e ele vai acontecer da forma como eu quero. Não é isso. Controlar a emoção é entender como ele funciona, como essa emoção funciona e tá, como eu posso me sentir leve com ela, ou deixar ela ir, ou trabalhá-la de alguma forma. Dorme leve e acorda ótimo. Isso aí é um amigo aí que eu tô vendo aí, a Almir, grande amigo. Filho dele já foi até meu aluno. Cadu foi seu aluno? Já foi. Conhece, conhece. É meu cunhado, homem. Ah, então tá tudo em casa. Em casa. Às vezes o Almir vê as lives também. Bacana, bacana. Obrigada, Eduardo, pela participação, por ter Eu contado que a história que agradeço. está acontecendo. Depois eu até te chamo aí no reservado, aí eu falo outras coisas com você aí também depois. Tá bom, a gente conversa. Então tá Então, ok. vai continuar e eu vou falar mais um pouquinho sobre controle da emoção, mas só para que a gente já trabalhou. Eu vou finalizar aqui com outro conteúdo. Tá Ou se alguém ok. quiser entrar também agora, acho que ainda dá tempo para mais uma antes que o Instagram me derrube. Valeu, Eduardo. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.
E alguém mais quer entrar? Bom, vocês perceberam assim, foi bem interessante que ele via a emoção indo e conforme ia fazendo o exercício, grande mestre do Cadu, fazendo o exercício, ele vai se dissipando, né? E aí, como é muito recente, vai lembrando e vai trazendo de volta. Então, a emoção, ela é muito. Por isso que a emoção é representada pela água. Porque é muito esse vai e vem de que joga para um lado, joga para o outro, e que a gente precisa lidar com a emoção, não como a gente lida com uma pedra, coisa rígida, né? Mas algo que muda de formato, muda de aparência, né? É, ela se metamorfosia, essa palavra não existe. Ela se transforma no que a gente talvez precise trabalhar ou no que a gente precisa para a próxima etapa. Então, eu vou finalizar aqui a live. Vocês podem repetir esse exercício, tanto do soltar, que é se perguntar. E o soltar, gente, eu não sei se ficou claro para quem tá vendo, é assim, vamos supor que isso aqui seja a minha emoção. Eu seguro ela, não deixo ela ir, porque normalmente a emoção ela passa pela gente. Ela tem um momento que ela acontece e ela vai embora. Só que a gente fica resgatando pelas lembranças, por outras situações, e a gente quer prender ela junto com a gente. O soltar não é eu jogar, né? É que nem atirar a pedra ali e acertar o computador. Não é jogar assim. Mas o soltar é eu tô segurando essa emoção, seja ela qual for, eu abrir e deixar ela aqui, ela está disponível, que quando ela tiver que passar, ela passa. Ela vai se dissipando. Por isso que não tem problema responder o não, porque muitas vezes a nossa emoção ela só quer o nosso reconhecimento. Boa noite, Pedro. E muitas vezes a nossa emoção ela só quer o nosso reconhecimento e nada mais que isso. Então, mesmo que as respostas para esse exercício seja se eu posso sentir, se eu posso soltar, se eu soltaria, se a resposta for não, é um exercício de que eu reconheço que essa emoção está passando por mim, mas só que eu ainda não quero soltar ela, eu preciso dela aqui. O que que acontece muitas vezes? Eu escondo tanto, vou botar aqui preso, eu escondo tanto que eu até esqueço que eu estou segurando ela. E aí algumas pessoas assim, eu com raiva? Eu não sinto raiva. Eu triste? Eu não estou triste. Por que você está falando que eu sou triste? E aí tá segurando o negócio e nem consegue reconhecer que tá com aquilo. Então, esse exercício que a gente fez hoje é um exercício de reconhecimento. E muitas vezes, só o reconhecimento dessa emoção, quando você abre a sua mão e deixa ela seguir o seu curso, ela vai embora. Entende? Então, gente, eu vou encerrar a live por aqui. Muito obrigada para todo mundo que assistiu, para participou. E eu vou mudar o horário da live para esse horário, assim, fica mais tranquilo, tanto de internet, que eu acho que a maioria das lives já passaram, tanto para eu conversar também com vocês, tá bom? Então, beijos, boa noite. Até terça-feira que vem, e eu vou avisar o horário, assim, 9 horas. Em vez de 7, agora vai ser às 9. Tá bom? Então, tchauzinho, gente. Até mais.